Caminho de Perfeição, por Santa Teresa de Jesus. Capítulo 28. Declaro que a oração de recolhimento e dá alguns meios para se acostumarem a ela. 1. Agora vede o que diz o vosso Mestre, que estais no céu. Pensais que importa pouco saberdes que coisa é o céu e onde se deve procurar o vosso Sacratíssimo Pai? Pois eu digo-vos que, para entendimentos distraídos, importa muito, não só crer nisto, mas procurar entendê-lo por experiência, porque é uma das coisas que muito prende o entendimento e faz recolher a alma. 2. Já sabeis que Deus está em toda a parte. Ora está claro que, onde está o rei, ali está, como dizem, a corte. Enfim, onde está Deus, é o céu. Sim, sem dúvida o podeis crer, onde está sua divina majestade, está toda a glória. Vede que Santo Agostinho diz que o buscava em muitas partes e o veio a encontrar dentro de si mesmo. Pensais que importa pouco a uma alma distraída entender esta verdade e ver que, para falar a seu eterno Pai, não precisa de ir ao céu, nem para se consolar com ele é mister falar em voz alta? Por muito baixo que fale, está tão perto que nos ouvirá, nem é preciso asas para ir em busca dele, basta pôr-se em recolhimento e olhá-lo dentro de si mesma, e não se estranhar de tão bom hóspede, mas falar-lhe com grande humildade, como a um pai, pedir-lhe como a pai, contar-lhe os seus trabalhos, pedir-lhe remédio para eles, entendendo que não é digna de ser sua filha. 3. Deixe-se de uns acanhamentos que tem algumas pessoas e pensam ser humildade. Sim, não está a humildade em que, se o rei vos faz uma mercê, não a recebais, mas em aceitá-la e entender quão excessiva é e alegrai-vos com ela. Engraçada humildade, que eu tenha ao imperador do céu e da terra em minha casa, que a ela vem para me fazer mercê e recrear-se comigo, e, por humildade, não lhe queira responder nem estar com ele, nem aceitar o que me dá, senão que o deixe só. E estando-me a dizer e a rogar que lhe peça, por humildade eu fique pobre, e mesmo o deixe ir, por ver que não acabo de me determinar. Não cuideis, filhas, saber destas humildades, mas tratai com ele como a pai e como a irmão e como a senhor e como a esposo, às vezes de uma maneira, outras vezes de outra, que ele vos ensinará o que deveis fazer para o contentar. Deixai-vos de ser tolas, pedia. Palavra e falai-lhe, pois é vosso esposo, que vos trate como tal. 4. Por este modo de rezar, ainda que seja vocalmente, recolhe-se o pensamento com muita mais brevidade e a oração que traz consigo muitos bens. Chama-se de recolhimento, porque a alma recolhe todas as potências e entra dentro de si com o seu Deus e o seu divino Mestre vem ensiná-la e dar-lhe oração de quietude, com mais brevidade que de qualquer outro modo. Porque, metida consigo mesma, pode pensar na paixão e representar ali ao Filho e oferecer-lo ao Pai e não cansar o entendimento andando-o a buscar no Monte Calvário, no horto e atado à coluna. 5. Aquelas que desta maneira se puderem encerrar neste pequeno céu da nossa alma, onde está aquele que o fez, e também a terra, e se acostumarem a não olhar nem estar onde se distraiam estes nossos sentidos exteriores, creiam que levam excelente caminho e que não deixarão de chegar a beber a água da fonte, porque caminham muito em pouco tempo. É como quem vai num navio que, com um pouco de bom vento, se põe no fim da viagem em poucos dias, e os que vão por terra tardam mais. 6. Estes, como se diz, já se fizeram ao mar depois, ainda que de todo não tenham deixado a terra, naquele momento fazem o que podem para livrar-se dela, recolhendo os seus sentidos em si mesmos. Se é verdadeiro o recolhimento, sente-se muito claramente, porque produz um certo efeito que não sei como dar a entender, mas quem o tiver o entenderá. É que a alma vê que todas as coisas deste mundo não são mais do que um jogo e levanta-se, por assim dizer. Ergue-se, na melhor altura, e faz como aqueles que entram num castelo forte, a fim de não temerem os contrários. É um retirar-se os sentidos destas coisas exteriores e dar-lhes de mão de tal maneira que, sem saber como, se lhe cerram os olhos para não as ver e para mais se despertar a vista dos da alma. Assim, quem vai por estes caminhos, quase sempre que reza, tem fechados os olhos e é admirável costume para muitas coisas, pois é fazer-se força para não olhar as de cada terra. Isto, ao princípio, porque depois não é preciso maior a terá então de fazer para os abrir. Parece que se vê a alma fortalecer-se e esforçar-se à custa do corpo, e que o deixa só enfraquecido, e ela abastece-se ali para ir contra ele. 7. E, ainda que a princípio não se entenda isto por não ser tanto, pois há mais e menos neste recolhimento, se nos acostumamos, embora a princípio dê trabalho,
porque o corpo pugna pelos seus direitos, sem entender que bate em si mesmo não se dando por vencido. Se o fazemos alguns dias e assim nos esforçamos, ver-se, há claramente o ganho e, em começando a rezar, logo se entenderá que as abelhas vêm para a colmeia e entram nela para fabricar o mel, e isto sem cuidado da nossa parte. É que o Senhor quis, em paga do tempo que tiveram esse cuidado, haja merecido ficar a alma e a vontade com tal senhorio que, em fazendo sinal, sem mais, de se querer recolher, lhe obedeçam os sentidos e se acolham a ela. E, embora depois tornem a sair, é uma grande coisa terem-se já rendido, porque saem como cativos e escravos e não fazem o mal que antes poderiam fazer, e, em voltando a chamá-los à vontade, vêm com mais presteza, até que, com muitas destas entradas, o Senhor quer que se fiquem já de todo em contemplação perfeita. 8. Entenda-se bem isto que fica dito, porque, embora pareça obscuro, o entenderá quem o quiser pôr por obra. Assim, caminham por mar, e, pois tanto nos vai e não ir tão devagar, falemos um pouco de como nos acostumaremos a tão bom modo de proceder. Estão mais a coberto de muitas ocasiões, pega-se-lhes mais depressa o fogo do amor divino porque, com um poucochinho que soprem com o entendimento, como estão junto do mesmo fogo, uma centelhazita que lhes toque, a alma toda se abrasará. Como não há embaraços do exterior, a alma está a sós com o seu Deus, tem grandes disposições para se entender. 9. Façamos, pois, de conta que dentro de nós há um palácio de enormíssima riqueza, todo feito de ouro e pedras preciosas, enfim, como sendo para tal Senhor, e vós sois parte para que este edifício seja tal, como na verdade é, pois não há edifício de tanta formosura como uma alma limpa e cheia de virtudes, e quanto maiores mais resplandecem as pedras, e neste palácio está este grande rei, que houve por bem ser vosso pai, e está em trono de grandíssimo preço, que é o vosso coração. 10. Parecerá isto, a princípio, coisa impertinente, digo, o fazer esta ficção para vô-la dar a entender, e poderá ser que aproveite muito, a vós em especial, porque, como nós as mulheres não temos letras, tudo isto é preciso para que entendamos com verdade que dentro de nós há outra coisa mais preciosa, sem comparação alguma, que o que vemos por fora. Não nos imaginemos ocas e vazias interiormente. E praz a Deus sejam só as mulheres que andem com este descuido, pois tenho por impossível, se tivéssemos cuidado de nos lembrarmos que temos dentro de nós tal hóspede, que nos dessemos tanto as coisas do mundo, porque veríamos como são baixas em comparação das que dentro possuímos. Pois, que outra coisa faz uma fera que, em vendo o que lhe contenta a vista, farta a sua fome na presa? Sim, que alguma diferença há de haver entre ela e nós. 11. Rir-se-ão talvez de mim, e dirão que isto está bem de ver, e terão razão, porque para mim foi isto obscuro durante algum tempo. Bem compreendia que tinha alma, mas o que merecia esta alma, e quem estava dentro dela, não o entendia, porque eu mesma me tapava os olhos com as vaidades da vida para o não ver. Que, a meu parecer, se eu então entenderá, como agora entendo, que neste pequenino palácio da minha alma cabe tão grande rei, não o deixará tantas vezes só, algumas ter-me-ia ficado com ele demais, procuraria que não estivesse tão suja. Mas, que coisa de tanta admiração! Que encher a 1000 mundos e muitos, muitos mais com a sua grandeza, encerrar-se em coisa tão pequena. É que, em verdade, como é o Senhor, traz consigo a liberdade, como nos ama, faz-se a nossa medida. 12. Quando uma alma começa, a fim de que ela não se alvorote vendo-se tão pequena para conter em si tanta grandeza, o Senhor não se dá a conhecer até que a vá alargando pouco a pouco, conforme ao que entende é mister para o que nela quer pôr. Por isso digo que traz consigo a liberdade, pois tem o poder de tornar grande todo este palácio. O ponto está em que lhe o demos como seu, com toda a determinação, e lhe o desembaracemos, para que possa pôr e tirar como em coisa própria. E tem razão Sua Majestade, não lhe neguemos. Como ele não quer forçar a nossa vontade, toma o que lhe damos, mas não se dá a si de todo, até que de todo nos demos a ele. Isto é coisa certa e, porque importa muito, eu vô-lo recordo tantas vezes, de nem opera na alma, como quando de todo, sem embaraços, é sua, nem sei como possa operar, é amigo de todo o concerto. Ora, se enchemos o palácio de gente baixa e de bagatelas, como há de caber o Senhor com a sua corte? Muito fazem estar um poucochinho entre tanto embaraço. 13. Pensais, filhas, que vem sozinho? Não vedes o que diz seu filho? Que estais nos céus. Pois há um tal rei,
Certamente que não o deixam só os cortesãos, mas estão com ele rogando-lhe por todos nós, em proveito nosso, porque estão cheios de caridade. Não penseis que é como cá na terra que, se um senhor ou prelado favorece a alguém para algum fim, ou porque assim quer, logo são as invejas e o ser malquisto o pobre do homem, sem nada ter feito aos demais.